da igreja reformada, nós, como eu falei aqui, a igreja não é presbiteriana, né? É reformada, né? A gente chama. Basicamente, a mesma doutrina, só o sistema de governo da igreja que muda, né? A história é um pouco que eu já adiantei, já contei aqui, não é? Nós somos frutos aí da reforma, não é? E é interessante quando a gente fala em reforma, só fazendo um pequeno parênteses aqui, a gente pensa em Calvino, a gente pensa em Lutero, Calvino, Zwingli, né, que na Suíça, todos esses caras. Mas 200 anos antes, quase 300 anos antes, já existiam pré-reformadores, né? Por exemplo, na cidade de Lyon tinha um cara chamado Valdo, né? Que eles chamam Valdo de Lyon, né? Que é da igreja valdense. Esse cara, em 1200, ele era rico, ele era dono de um forno de pão na região ali perto de Lyon, e ele vende esse forno de pão, né? E ele era muito amigo de um padre, de um jesuíta na época, né? E esse padre traduzia para ele o Novo Testamento, né? O livro de Mateus, o livro de Marcos, e ele comprava desse padre, né? Então o padre ganhava dinheirinho por fora lá, traduzindo para ele, e ele comprando os manuscritos. E esse cara ficou tão impactado com os evangelhos, o Novo Testamento sendo traduzido, que ele vende. O nome dele é Valdo de Lyon, da Igreja Valdense. Depois vocês aí googlam aí, que é muito interessante a história desse cara. Ele vende a padaria, o forno dele, né, a padaria dele, compra um cavalo, compra todo o Novo Testamento traduzido, ele sai da França, ele desce, passa pela Suíça, ele passa ali pelo norte da Itália, pega parte da Itália, volta pela França, ele fica dando volta, pregando o evangelho, lendo para as comunidades o Novo Testamento. Esse cara era 1200 e alguma coisa, quer dizer, 300 anos praticamente antes da Reforma. E ele já pregava o evangelho lido das Escrituras, né? Coisa que só vai passar a acontecer depois da Reforma, né? Então, assim, tem muitas histórias, tem muita coisa assim que a gente vai aprendendo, vai conhecendo aqui na França, que acho muito, muito enriquecedor e muito abençoado, como Deus agiu, né, durante a história, se preparando, né, para a reforma e tal. Mas aquilo Eu que eu já te ouvi falei, falar de um Pedro Valdez. Seria esse? pode ser, Acho que ele é bem do contexto de Wycliffe. ele é antes, não, ele é Um 200 pouquinho anos antes, né? antes, 200, 300 anos. A gente conhece aquele como Val de Leão, não sei se que é da Igreja Valdense, hoje você procurar lá você vai ver. Então, a igreja sempre ocupou o centro da vida, né, em toda a Europa, né? Toda a Europa, a Igreja Católica sempre ocupou o centro, né? Então a igreja tem os sinos que chamava, reunia toda a cidade, tocava o sino, reunia toda a cidade, né? A igreja ficava na praça, né? Na praça, era a praça da igreja ali onde todo mundo se reunia na frente da igreja. Então ela sempre teve um papel central na sociedade, né? E quando a reforma acontece e os protestantes, né, começam a copiar essa prática de igreja, né, para ter suas próprias igrejas protestantes, né, e tentar copiar isso. Então existe essa contra-reforma, né, essa reação, e uma reação violenta, né? Nessa região minha aqui, as igrejas, na verdade, ela eram, a gente chamava de assembleia, não era igreja, chamava de assembleia porque não tinha templo, né? As assembleias eram feitas ao ar livre, entre as árvores, no campo, e muitas vezes eram feitas em cavernas, né, escondidas, né? Então tem várias cavernas na minha região, onde você vai ver sinal de cruz lá, arranhado na parede, e às vezes eles acham lá umas bíblias, umas coisas antigas e tal, né? Então, a igreja ela é uma igreja subversiva, né? Uma igreja fugitiva, uma igreja subversiva, contra, né, as ordens do rei, as leis do rei, e é uma igreja que ela cresce perseguida, né? É o que a gente vê aí em algumas partes do mundo hoje, né? Não mudou nada, né, gente? E quando mais perseguida, mais a igreja cresce, né? Ela tem essa coisa interessantíssima, né? E no ano 1700 e alguma coisa lá, quando eles aí assinam o Tratado de Nantes, que libera a fé protestante, e o protestantismo está espalhado praticamente em todo o centro-sul da França, né?
Então o pessoal começa a construir os templos, né? Então a história da minha igreja, da nossa igreja reformada aqui no centro é essa: é uma igreja perseguida, uma igreja subversiva, né? Em contramão da lei, e que muitos morreram, não é? Nós comemoramos a semana que passou aí 450 anos da noite de São Bartolomeu, né? Noite de São Bartolomeu foi um massacre que teve lá em Paris e nas cidades em volta de Paris, onde que numa noite só mataram 14.000 protestantes. É o massacre dos huguenotes, não é isso? Exatamente, chama-se a Noite de São Bartolomeu. Foi uma armadilha que a Igreja Católica fez, né, lá para atrair os protestantes. Os protestantes foram lá para o casamento e mataram todo mundo lá, né? Então, assim, é uma igreja que é perseguida e ela nasce nesse momento, até que o rei assina lá a liberdade e aí ela sai para tona. Hoje a igreja francesa é uma igreja tímida, é uma igreja que tem aceitação pública, aberta, né? Ela é assegurada, né, no direito de cultuar por lei, né, no país. E é uma igreja que não oferece mais perigo, né? Não oferece mais, não tem mais voz, né? Eu acho que um dos grandes problemas da sociedade, né, que a gente precisa sempre de olhos abertos, né, é que quando a nossa situação está muito confortável, né, a gente tem a tendência de relaxar, né? A gente tem a tendência de achar que, não, só mil maravilhas, é o reino, vai dar tudo certo e vamos embora, né? E, na verdade, que quanto mais perseguida a igreja é, mais dificuldade que ela enfrenta, né? O que mais dependente do espírito ela é, né? Mais empoderada, né? Mais forte, mais ela cresce, mais ela se estabelece, né? No que o senhor entende pela história da França, né? Aquele ditado, o senhor diria que é verdadeiro? Não é o ditado, é uma citação, né? No sangue dos mártires está a semente da igreja. Foi bem isso que aconteceu mesmo, né? E é tão interessante que você vê, né? Como você mesmo citou aí, o irmão Ivanil citou, não tenho certeza, que daqui saem os huguenotes, né? Os huguenotes vão para todos os países praticamente aqui da Europa, né? Vão para a Suíça, vão para a Alemanha, né? Para o Brasil também. Para o Brasil Baía de Guanabara. Exatamente. O Brasil também, eles sobem, vão para a Inglaterra, né? Na Inglaterra, eles vão para a Escócia, cruzam o Atlântico, chegam nos Estados Unidos, chegam no Brasil, né? Eles foram pioneiros aqui e agora a gente está mandando missionários para lá. Né? Exatamente. Interessante. Exatamente. Exatamente. Né? Como